Fala pessoal, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. Como diria o ditado, né? Quem é vivo sempre aparece aí. Sumi por um tempo do canal, tava um pouco agarrado com coisas pessoais da faculdade e do trabalho. Mas tô voltando aqui, até soltei uma enquete no Instagram. A maioria falou que primeiro fez esse curso de JavaScript. Sei que muita gente gosta dessa linguagem. E além de estar ensinando JavaScript, eu tô ensinando lógica de programação. Então nesse momento eu resolvi voltar com esse curso. Vamos continuar de onde a gente parou. Quem ainda não viu as outras aulas, né? Tem a nossa playlist aqui. Eu também vou criar depois uma aba no nosso YouTube de curso. Vai ter nosso curso lá, né? Vai continuar nessa sequência. E a gente tá falando de array, né? Também conhecido como vetor. Então quem ainda não viu, volta lá, vê o básico. Hoje a gente vai continuar com alguns métodos de array. Inicialmente a gente falou sobre métodos de inserção e remoção. E eu expliquei o array básico também como ele funciona. Hoje nós vamos mexer mais com alguns métodos. Hoje vamos ver métodos de reorganização, como mudar um pouco o array, como pesquisar, enfim. E também a método de busca, né, que é a pesquisa em si. E eu vou mostrar aqui os principais métodos. Como eu já falei nas aulas iniciais, não tem como mostrar tudo. Tanto que, por exemplo, a gente vai continuar aqui com o nosso array de Pokémon, né? Se a gente clicar aqui, ó, Pokémons, ponto, a gente consegue ver todos os métodos de array. E a gente vê que tem muitos métodos. Tem vários métodos. E alguns deles não são usados. Então, assim, eu vou explicar os principais métodos em JavaScript mais usados. Vamos ter vários exercícios para praticar aqui. Como eu falei, um curso bem completo, vocês vão gostar. Antes de mais nada, né? Eu sumi por um tempo aí, se vocês até verem. Meu MacBook tá atualizado também. Tem algumas mudanças aí. Eu também tô com fone novo, espero que o áudio esteja melhor. Quem aí ouvir, né? Dá um feedback no chat aqui se o áudio tá bom, como tá, né? Então sempre tentando evoluir. E também, já até expliquei isso no curso de Java, né? Mas vou continuar a falar aqui pra vocês também. Que aquele meu site que era materials.atubonttempo.dev caiu do ar, tá? Ele tava numa versão paga e assim, por enquanto, nosso canal não é patrocinado, não tem nada, então tava muito caro manter ele. Aí eu migrei pro Notion, tá? Se vocês verem as outras aulas do curso de JavaScript, já estão com os links atualizados, mas vou mostrar aqui também, ó. Se vocês verem, eu migrei todo o nosso curso para o Notion. Então, se a gente ver aqui, ó, a gente consegue ver todo o material, todas as mesmas aulas, tá vendo? Eu no formato do Notion. Se a minha namorada me ajudou a organizar, né? Muito obrigado, Duda. Mas basicamente, tá tudo aqui agora. Se vocês verem, ó, no nosso canal, tudo tá igual, tá vendo? Cursos sobre o canal, enfim, tudo tá igual. Porém, agora nesse formato de Notion, que é muito bom, gratuito. Enfim, espero que vocês gostem aí, foi feito com muito carinho. Então, se vocês verem nosso material da aula de hoje, já está tudo aqui, ó. Primeiro eu comecei falando com vocês do que é um array, né? Os três métodos de inserção, remoção. Agora a gente está indo para os métodos de reorganização e método de busca nessa aula, beleza? Então, eu vou voltar aqui, não sei quem lembra. Eu basicamente criei um HTML básico, né? Então, só recapitulando para vocês, temos um HTML básico aqui, um JavaScript linkado. Já até expliquei nas aulas iniciais por que eu gosto de colocar o JavaScript aqui no fim, tá? Basicamente porque não pesa a página. Depois volta naquelas aulas. Tem o nosso arquivo script.js, que é onde a gente está mexendo com o nosso código em si, né? O nosso script. E também eu acabei de adicionar um códigozinho aqui, que até no meu curso de React eu expliquei melhor. Mas chama Prettier, tá? Basicamente a formatação. Quem quiser ter um código igual ao meu, copia isso aqui, só escrever, tá? E colar. Tem algumas configurações a mais, depois voltem no curso de React, que vocês vão ver. Mas basicamente, isso aqui para formatar melhor. Por exemplo, o meu JavaScript eu gosto que tenha ponto e vírgula no final. E gosto de usar aspas simples, tá vendo? Vou até trocar aqui para aspas duplas para você ver a diferença. Então, ó, aspas duplas. Mas eu dar um Ctrl S, vejam que adicionou para mim o ponto e vírgula, mudou para aspas simples e deu esse espaço no final. Então, esse código aqui ele vai basicamente formatar. Então, esse arquivo prettier.rc, ele só formata pra gente. Tá? Mas nada mudou, tudo igual. Então, a gente vê por enquanto, ó, abre o nosso console aqui. Vamos vir aqui. Beleza, temos um array de 5 dados, que é o nosso Pokémon até o momento, tá? E lembrando, né, eu até mostrei essa brincadeira para vocês. Eu gosto da extensão VS Code Pokémons, onde a gente pode adicionar um monte de Pokémon aqui aleatório, já que a gente está tratando de Pokémon, né? Então, vamos adicionar vários aqui. Pelo incrível que pareça, vieram vários grandes também, né? Então, vou colocar também o Pikachu, que não pode faltar, né? Beleza. Então, como falei, mega inútil essa extensão, mas é só para poder ter uma graça aí, né? Um humorzinho, então, se quiser usar ela, tá aí.
nosso vetor de Pokémon. Vamos voltar para nossa aula de hoje. Já enrolei demais aqui. Mas vamos focar e vamos aprender mais alguns métodos de array, que eu até falei com vocês. É uma estrutura que eu gosto muito dela, muito interessante de usar e muito importante. Agora a gente vai começar a ver o método de reorganização. Fechou? A gente tem dois principais, que é o sort, que a gente vai usar demais, que é para ordenar, e o reverse. Vamos começar pelo reverse, que ele é um pouco mais simples, né? Como a gente viu, eu criei o vetor de Pokémon, né? E eu mostrei ele no console. E a gente vê que já tá nessa ordem. Pikachu, Charizard, Squirtle e Jigglypuff. Beleza? Eu vou colocar aqui, ó, Pokémons ponto reverse. Como o próprio nome já diz, eu acho que é bem intuitivo. Basicamente, ele vai pegar o nosso vetor e vai trocar. Ou seja, vai vir desse aqui, depois Squirtle, Bulbasauro, Charizard e Pikachu. A gente voltar? Aqui, ó. Ordem contrária. Jigglypuff, Squirtle, Charizard, Bulbasauro e Pikachu. Beleza? Basicamente, trocou a ordem pra gente. E o sort? O sort ele pode ter várias funcionalidades, né? Você pode colocar em outras ordens se você quiser. Mas basicamente, como pode o nome de sort, né? É ordenar. Então, se a gente vê uma string, né, no caso aqui são tudo strings, quando a gente coloca o sort, ele vai colocar em ordem alfabética. E aí a gente colocar um array de números, vai colocar em ordem crescente. Beleza? Então, vamos lá. A gente tem o nosso vetor, né, que está nessa ordem aqui. E a gente colocar pokémon.sort, sem passar nenhum parâmetro, tá? Só abriu e fechou aqui parênteses. A gente voltar, colocou em ordem. Então, primeiro Bulbasauro, que começa com B, Charizard, Jigglypuff, que é J, Pikachu, que é P, e Squirtle, que é S. E Arthur, e se eu quisesse colocar em ordem decrescente? A gente poderia colocar parâmetros aqui dentro, tá? Ou a gente também poderia, né, misturar alguns métodos, por exemplo. A gente ordenou, tá em ordem agora. Eu posso colocar aqui Pokémon.reverse. Ou seja, ordenei e agora estou colocando em ordem contrária. Então, Squirtle, Pikachu, Jigglypuff, tá vendo? É a ordem decrescente. Então, primeiro a gente ordenou e depois colocou em ordem reversa. Também vai funcionar muito bem. Também a gente pode até juntar. Então, se eu ver aqui, ó, ponto sorte, ponto reverse. Mesma funcionalidade, ó. Só que colocou em ordem decrescente agora, né? Ordem em si alfabética, o contrário. Aqui só para poder mostrar para vocês que a gente pode mesclar dois métodos. Agora eu vou criar um vetor aqui de números para poder mostrar para vocês como a gente pode fazer. Coloquei aqui o nosso vetor, beleza? Agora é números, então se a gente colocar um console.log idade, né? Como se fosse várias idades aí que eu coloquei de exemplo, vai mostrar aqui nossas idades, normal, foi o que a gente colocou ali, tá? E se a gente quiser ordenar, vamos tentar colocar aqui um idades.sort, né? Vamos ver se agora vai para ordem crescente. Arthur, não foi para ordem crescente. Por quê? Então, para ordenar números é um pouco diferente, né? Como eu falei, o ponto sorte vai ordenar de forma geral, mas tem algumas variações. Número, por exemplo, você precisa colocar algumas coisas a mais. E se você quiser ordenar, por exemplo, igual como eu falei, aquele vetor de letras, né, de Pokémons, eu ia colocar na ordem alfabética ao contrário, né? A gente poderia colocar aquele reverse, ou a gente poderia colocar dentro dos parâmetros a ordem que a gente quer. E é o que a gente vai fazer com o número, tá? Então, dentro do sorte, a gente vai ter que ter alguns parâmetros. A gente coloca parênteses de novo, A, vírgula B. Ou seja, vai verificar um item com o outro. Então, primeiro verifica esse item com esse item aqui. Depois, esse item aqui com esse item aqui, entendeu? Então, verifica 2 por 2. Então, a gente coloca dois parâmetros, A e B, X e Y, pode ser como você quiser. Então, a gente vai verificar com ele. E a gente vai usar a nossa arrow function aqui, né? E o que a gente quer fazer com os nossos parâmetros? A gente quer verificar a ordem, né? Ou seja, verificar qual que é menor, qual que é maior. E colocar na ordem crescente. Como que a gente faz? A menos B. A gente voltar. Beleza. 3, 5 e 12. Ok? Ordenamos aqui. Para dar o sorte normal. Com string, vai funcionar o sorte. Com número, não. Número a gente precisa ter um parâmetro aqui. E depois o que a gente quer fazer com ele. Então a gente vai verificar se um é menor que o outro. E vai colocar em ordem. Explicando um pouco melhor para você. Mas basicamente, o que aqui está fazendo? Ele está pegando o valor de retorno de A menos B. Verifica se um é menor que o outro e vai ordenando. Como assim, Arthur? Vamos pensar nesse caso. 5 vai ser A, 12 vai ser B. Verifica A menos B, né? Se for valores forem iguais, o JavaScript retorna zero. Então, vamos anotar aqui, ó. Valores iguais, igual a zero. Se retornar um valor negativo, então, valor negativo, significa que A vem antes do B. E se for o contrário, né? Vou copiar aqui. Se for um valor positivo,
B vem antes do A, beleza? Então essa é a lógica aqui. Então, vamos lá. 5 menos 12 vai dar o quê? Menos 7. Vai dar negativo aqui. E vai sim aqui o 5 vem antes do 12. Ok. Depois verifica o 12 com o 3. Agora é um valor positivo, não é? 12 menos 3, 9. Positivo. Então, o 12 ele vai vir depois do 3. Eu vou trocar. Tá? Então, representando a ordem aqui. Primeiro verifica o 5 com 12. 5 menos 12 igual a menos 7. Logo, vai manter essa ordem, 5 e 12. Beleza? Depois vai verificar de novo. 12 e menos 3. Isso aqui vai dar um valor positivo. Logo, o 12 vai vir depois do 3. Então vai trocar 3 e depois 12. Mas ainda sobrou o quê? O 5 e o 3, não foi? 5 menos 3 igual a 2, que é positivo. Logo, o 5 vai vir depois do 3. Então, 3 e 5. E no final, já vai estar ordenado. Né? Então, vai dar 3, 5 e 12. Isso aqui funciona aqui por detrás, né? Não sei se eu entender de boa. Se tiver alguma dúvida, me perguntem depois que eu explico melhor. Mas tentem entender essa lógica aqui que vai ter sucesso. Vocês vão conseguir compreender direitinho. Então, se a gente voltar aqui, né? Só verificando. Agora o nosso array está ordenado. 3, 5 e 12. Tá? E se a gente quiser fazer a mesma coisa, só que com o nosso vetor de pokémons? Vou voltar aqui com o nosso código. Mas se eu quisesse dar parâmetros para ele, eu também podia. Vou mudar aqui de x para y, né? Só para falar que não tem que ser a e b, pode ter qualquer coisa que você quiser. X menos y. Será que vai ordenar? Vamos ver aqui. Não ordenou. Por quê? Texto, a gente não verifica um menos o outro. A gente verifica com o método local compare, tá? Então, x local compare, né? Y, ou seja, vai verificar se um é igual ao outro. Então, nesse caso, vai retornar 0, 1 menos 1. Se retornar menos 1, significa que x vem antes do y. Se retornar 1 positivo, y vem antes do x. E se for 0, significa que as duas strings são iguais. Dessa forma, a gente consegue comparar. Vamos ver aqui. Beleza. O Bulbasaur, Charizard, Jigglypuff, Pikachu e Squirtle. Show. Mas lembrando que, se você quiser simplificar, com string você pode usar assim. Volta um pouco o vídeo, dá uma recapitulada. O corte é um pouco mais complexo sim. Qualquer dúvida, pode me mandar aqui na descrição que eu respondo depois. Ou lá na nossa comunidade do Discord, que está ativa, também consegue responder dúvidas. Mas beleza. Esses foram os métodos principais de reorganização. Agora a gente vai ver um método de busca. O primeiro dele, que é o principal aí, é o include. A gente consegue verificar o que tem dentro da string. Claro, de uma string de números, a gente consegue verificar. Se tiver, vai retornar true, ou false se não tiver. Se é a mesma coisa, como que a gente pode fazer? Vou criar uma let aqui, uma variável, né? Encontrou Pikachu, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente coloca pokémons, ponto, includes, tá? Com esse no final. E dentro do parênteses, a gente coloca o que a gente quer. Então, Pikachu. Tem que escrever direitinho. Se você escrever alguma coisa diferente, por exemplo, Pikachu, só que sem o C, vai ficar Pikachu, ou sem o K, enfim. Se a gente escrever alguma coisa errada, vai falar que não existe. Tá? Tem que escrever a mesma coisa igual. Então, aqui, ó. Se a gente verificar, os dois são iguais. Vamos ver o que vai retornar. O Pikachu existe. Tá, vou tirar o U no final, por exemplo. Ele vai falar que não existe, porque não é igual. E a mesma coisa para letra minúsculo maiúsculo. Ele é case sensitive, ou seja, não foi igualzinho, não é daí. Por exemplo, Pikachu com P minúsculo. Vai falar que não existe, tá? Porque Pikachu tem que ser com P maiúsculo, beleza? Então, essa função é muito legal também. E, não um detalhe que pode mostrar é que eu coloquei separado aqui para ficar mais organizado. Mas se a gente quiser colocar sem variável, dessa forma aqui, ó, também funcionaria, tá? Então, Pikachu existe. A gente também tem uma outra propriedade muito legal, que é o indexOf, tá? Que é, traduzindo, né, índice de. Ou seja, se eu passar um parâmetro, vai verificar qual que é o índice daquele Pokémon. Então, por exemplo, vou criar uma variável aqui, né, let índice recebe, tá? Pokémon ponto indexOf, né, a gente está acessando a propriedade aqui. A gente faz qual que a gente quer. Vamos, por exemplo, pegar aqui o Charizard. Agora, qual que é a posição aqui do Charizard? Aqui começa 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Tem 5 posições, mas começa no 0. Então, o Charizard está na posição 1. Não é isso que a gente viu? Então, se a gente printar aqui, ó, índice. Vou até escrever aqui, né? Se a gente ver aqui, o nosso Pokémon Charizard está na posição
beleza? Porque foi o que a gente colocou aqui. Ah, eu quero verificar o Jigglypuff, né? Tá na posição 4, né? Tem 5 posições, começando em 0. Então, Jigglypuff tá na posição 4, beleza? Eu colocasse um Pokémon que não existe. Vou colocar, por exemplo, Pichu. Um Pokémon conhecido também, mas no nosso vetor não temos ele, né? Se não tem o Pokémon, retorna -1, beleza? Entendi aqui, ó. Tá na posição -1, por quê? Vai de 1 até 4, né? Porque são 5 posições. -1 não existe, então tá falando, olha, o nosso Pokémon, né? O nosso valor que a gente procurou, não foi encontrado dentro desse vetor. Index of também é super importante aí. Muitas vezes a gente usa ele. Bem legal conhecer. Agora nós vamos ver o método find e o find index, beleza? Nesse caso, a gente vai fazer um teste aqui primeiro, né? Vamos só voltar para o nosso include aqui, relembrando, né, que a gente consegue verificar se o Pokémon, o elemento, né, existe. Então, no caso, o nosso elemento Pikachu existe dentro desse vetor, a gente vê que é verdade, né? Além disso, a gente tem o find, tá? Que também vai fazer essa mesma busca. Então, ponto find, tá? A gente precisa passar um parâmetro, então P de Pokémon, poderia qualquer outra coisa, né? P é o function assim. Eu verifico que P igual, né, ao que a gente quer. Então, ele foi igual ao Pikachu. O que a gente está fazendo aqui? Antes era true ou falso, não era? Se isso aqui for verdade, ou seja, se a gente procurar um Pokémon e ele existe, ele chama Pikachu, vai nos retornar o nome dele. Não vai retornar true ou false. Vai retornar Pikachu. Se a gente botar, ó, Pikachu. Antes era true ou false. Se encontrou, agora o find, ele nos dá o elemento que a gente quer. 1, 2, 3, 4, 5. Um vetor de números. Se eu pesquisasse, olha, existe o número 1. Se existir, vai apenas retornar esse número. Tá, mas por que essa estrutura é interessante, sendo que pode ser muito mais simples dependendo a gente usar o includes, né? Ela é muito dada, né? Para esse caso, se eu quiser retornar o elemento, se eu encontrar, né? Vamos porque é um dado enorme. A gente quer apenas encontrar o elemento que a gente estava procurando e retornar ele, o find é útil. E também funciona muito melhor para comparar, né? Buscar por elementos mais complexos. Vamos pegar, por exemplo, aqui, um objeto. Relaxa, você ainda não conhece objetos. Na próxima aula aí, a gente vai ver sobre objetos. Mas saiba, é uma estrutura um pouco mais complexa. Tá vendo que tem pets? Tem um pet que tem a propriedade nome e a propriedade espécie, tá? A gente quer buscar o animal, né? Que ele é da espécie gato, beleza? Como a gente pode fazer? A gente cria uma constante, uma variável aqui chamada gato. Recebe, como a gente falou, né? O nome do nosso vetor, pets.find, então, vetor de objetos. E o que a gente faz aqui dentro? Pet, né? O que a gente quer? A gente quer o pet no qual ele tenha a espécie, ou seja, p.espécie. Fique tranquilo, vou explicar como manipular o objeto na próxima aula. Se você ver esse curso muito mais pra frente, e você quiser aprender objetos primeiro, vai para as aulas mais pra frente e volta aqui depois, tá? Mas basicamente estou procurando esse elemento. Então aqui, ó. Dentro do pet, eu encontrei um pet aqui, esse p, no qual a espécie dele é gato, beleza? Então, se eu encontrei isso aqui, beleza, vai salvar o nosso pet aqui. Esse nosso dadão aqui, uma variável. Então, salvou o nosso gato, né? Então, a gente vai precisar o quê? Console.log, a gente vai exibir, né? Nosso variável, então é gato, ponto nome, tá? Então, a gente quer ver qual que é o nome dele. Então, revisando. É um vetor de objeto. O objeto pode ter vários dados, então vai ter nome e espécie, tá? A gente buscou, se a gente tem um animal pela espécie, né? Igual a gato, esqueci de completar aqui, né? Então, igual a gato, tá? Se tiver um pet que a espécie dele é gato, retorna esse pet. Então vai retornar isso tudo aqui, ó. Aqui dentro de gato vai salvar o nome Mimi e a espécie que é gato, tá? Porque a gente fez essa busca aqui. Show. E o que a gente vai exibir na tela? O nosso objeto, o atributo nome dele. Então, o que vai retornar aqui? Mimi, tá? Fiz alguma coisinha errada aqui. Aqui, gente, meu erro é, eu verifiquei com a letra maiúscula, tipo, minúsculo, tá? Então, gato. Agora sim, existe gato, vai retornar esse gato aqui, a gente pega a propriedade nome. Então, Mimi. Pode ter sido um pouco mais complexo, dá uma pausa no vídeo, volta ele, mas entenda, o find vai procurar um dado, se a condição for verdade, vai retornar o dado completo. Então, nesse caso, retornou o pet chamado Mimi, e que a espécie é gato, e aqui a gente apenas acessou a propriedade nome, beleza? Então, retornou Mimi pra gente. A gente fez a busca pela espécie,
mas a gente exibiu o nome. E também tem uma outra propriedade bem semelhante, que a gente verifica o índice. Então, a gente usou o find, né? E se a gente usasse o find index? Vamos ver o que vai nos dar aqui? Vou mudar aqui para index, tá? E vamos exibir o nosso index. O que vai retornar pra gente? Retornou 1. Por quê? O find, a gente apenas procurava o dado e retornava esse dado, né? No nosso caso agora, a gente procurou se existir um pet com a espécie gato, retorna o índice dele. Ou seja, é um vetor aqui de duas posições, né? 0 e 1, né? Porque começa em 0. E retornou a nossa posição 1, beleza? Por quê? Porque é onde está o nosso gato, tá? E se eu quisesse, por exemplo, verificar pelo nome? Então, eu quero um pet, no qual o nome, por exemplo, seja Rex. Então, vou copiar aqui. Qual índice vai nos retornar? 0, beleza? Porque o pet que chama Rex é esse aqui, e ele está na primeira posição, que é a 0. Aula bem mais complexa, né? Principalmente para entender o sort e o find é um pouquinho mais complicado. Vale você rever essa aula, fazer os exercícios. Eu vou deixar os exercícios aqui embaixo também para vocês revisarem, tá? Ver os exemplos no nosso material, né, do GitHub. Tem a parte exemplos. Lá tem outros exemplos um pouco diferentes do que eu mostrei aqui. Então, vê os exemplos, estuda por eles, vê o material. Qualquer dúvida, me manda mensagem no Discord ou aqui, mas não deixa a dúvida ficar, tá? E lembrando que método de array é super importante no seu dia a dia. Você vai usar demais, é importante você entender muito bem. Qualquer coisa, só falar e até a próxima aula.